Boa noite, irmãos. Quero externar a minha alegria de estar aqui no seminário, no Alcance Brasil, e rever alguns colegas, de fato já faz bastante tempo, e percebemos o quanto nós envelhecemos, Eu não posso ficar fora disso, não é, Suélio? Quando eu cheguei aqui em 2003, eu me lembro, quando eu cheguei, eu ainda era um meninote. Tá? Nessa mesma sala, eu tive que dar uma aula de hebraico aí para os alunos e para alguns funcionários da direção, alguns já diretores. Na época, o Agostinho já estava na direção. Então, essa foi a primeira sala que eu dei aula de hebraico. E daquele período para cá, 2003, especificamente no segundo semestre, tá, de 2003, então eu passei aqui bons momentos, e algumas ocasiões aqui de ensino e aprendizado, também pude aprender muito com os colegas, no ministério que eles já estavam se envolvendo, alguns como os presbíteros, outros como seminaristas, e não somente em sala de aula, mas também nos momentos de corredores, e, às vezes não somente isso, passar o dia aqui também em alguma ocasião. Então foram bons momentos aqui, e eu vinha dizendo, rapaz, faz muitos anos, não algum tempo não, tem mais ou menos uns 7 a 8 anos, e aí eu de fato, embora eu esteja vindo hoje, eu nunca deveria ter ido embora. Então, eu sinto bastante feliz de estar aqui novamente com vocês, de revê-los, aos antigos, e conhecer também os novos. Eu comentava lá fora, rapidamente, assim, que embora eu ensinasse teologia desde 96, mas a minha carreira acadêmica começou aqui no seminário Alcance Brasil, aqui mesmo. Os outros seminários onde eu ensinei em 96, na verdade, eram apenas projetos para um seminário. E aqui não, aqui foi mais do que um projeto. Tá? Foi um envolvimento da própria vida mesmo, dos que começaram aqui o Alcance, que desenvolveram o trabalho aqui, que se empenharam. Anselmo, Josimar, Carlos, foram alunos. A Suélio já era missionário, mas também teve seus momentos em sala de aula também. É o eterno aluno, Márcio. Então, assim, os colegas que começaram aqui, então foi mais do que simplesmente um projeto, foi um plano de vida, em que eles deram a vida e continuam. Então eu bendigo a Deus pelo ministério de vocês, pelo fruto que o Senhor fez prosperar na mão de vocês. Então bendito seja Deus por esta casa de profetas, por este seminário, que eu me lembro bem, uma das propostas, uma das visões, Agostinho, não era assim, nosso interesse não é capital, não é grande centro, nosso interesse é alcançar e atender aos irmãos daqui da região. E Deus tem feito prosperar esse trabalho, então nós bendizemos o nome do Senhor. 2 colegas me acompanham, o pastor Samuel e o reverendo. Eu falo reverendo porque ele é presbiteriano e o Samuel é da Igreja Evangélica Livre. Então coloque-se de pé, irmão, só para eu poder apresentá-los. Samuel é da Igreja Evangélica Livre em Olinda, e o Wendel, Igreja Presbiteriana de Engenho do Meio. Foram colegas também do seminário, foram alunos e hoje estão aí também no pastoreio. Eu, assim, quando eu vou vendo isso, eu vou percebendo o quanto eu estou envelhecendo. Quando eu cheguei aqui, Carlos era um meninote, e hoje os cabelos brancos já não. Meus irmãos, oi? Não, o Anselmo já tinha cabelo branco naquela época, entendeu? Pelo menos na frente, assim, entendeu? Aí depois é que a coisa foi desandando. Eu quero, antes de ingressar com a nossa palestra mesmo, acerca de apologética, eu faço um trabalho com apologética fundamentado em teologia bíblica. Na verdade, eu não entendo que a apologética tenha outra cara. Eu vou discutir isso mais adiante, porque eu sei que a apologética, tal como a disciplina de hebraico ou de grego, o exegese, ela às vezes espanta.
né? E aí você tem o perigo de exaltá-la a ponto de deixá-la na mão de alguns poucos, assim como a gente faz com a hermenêutica, né? Ou também corre o perigo o medo que vai fazer agora, né? É de expor a disciplina de modo tão simples que qualquer um também possa agora se aventurar nessa disciplina, né? Infelizmente, a disciplina de teologia é bem surrada, né? Eu não sei se você tem grupo de WhatsApp que seja formado por matemáticos, por químicos, por físicos, né? E se tiver, você é químico, é matemático, e certamente as opiniões emitidas nesse grupo são de pessoas que estão da área. Mas eu não sei o que tem com a teologia, que todo mundo sabe teologia, é impressionante isso. Todo mundo tem o que dizer sobre teologia, todo mundo tem, né? E eu descobri que o maior centro, né, de teólogos do mundo não encontra-se nos seminários locais, mas no Facebook, né? Todo mundo é apologista, todo mundo sabe grego, todo mundo sabe hebraico, né? É o famoso 5 minutos, né? Aquele instante em que alguém parou de digitar, foi lá no Google, consultou em 5 minutos e voltou e respondeu lá no grupo, né? Então, aquilo que a gente vai estudar aqui, eu não quero que você pense que seja uma disciplina que somente especialistas dominem, mas também não quero que você pense que é uma disciplina que qualquer pessoa, sem se preparar, sem se dedicar, possa também exercê-la. Tá ok? Então, nós não somos sacerdotalistas, em que apenas alguns poucos, né, nos suprem. Por outro lado, nós também não somos anti-intelectuais em não acreditar que ninguém precisa estudar, não precisa estudar teologia, não precisa se dedicar com afinco a essa disciplina que outrora era absurdamente considerada aí a disciplina rainha das ciências, juntamente com a própria filosofia. Embora eu tenha formação na área de filosofia, né, meu mestrado se concentra em teologia filosófica com exegese, né? Por isso que eu disse que a disciplina que eu irei, né, o assunto que eu irei tratar aqui com vocês, eu vou colocá-la no campo da teologia e não no campo da filosofia. Eu vou apresentar para vocês por que a apologética não deve sair do campo da teologia. Ela deve permanecer nesse campo e não da filosofia. Quando nós fazemos isso, então nós nos tornamos sacerdotalistas, né? É aquela situação, quando você encontra-se, né, em alguma situação adversa, né, apologeticamente falando, e aí imediatamente você pega e liga para alguém especialista em apologética, né? Não, eu quero que você entenda que aquilo que nós iremos ensinar aqui é para que você mesmo possa tentar prosseguir, né, com aquele desafio que você foi confrontado. A menos que chegue num ponto em que você não saiba mesmo, então você pede ajuda aos universitários. Tá? Mas, por isso que eu gostei bastante do tema, a apologética e a evangelização. Tá? Infelizmente, a apologética não tem sido vista como nesse campo da evangelização. Ela é vista normalmente, um dos slides que eu iria apresentar trata disso, ela é vista no campo da academia. Tá? Então, quem é o apologista? É aquele cara que está, né, famoso no meio do mundo, espalhado nas universidades, discutindo, né, com as cabeças, né, pensantes do mundo, os doutores, os filósofos e etc. E a gente tende a esquecer de que há um aspecto evangelístico da apologética. Então, o meu foco será tratado a partir desse ponto. E eu queria começar lendo uma passagem que eu costumo tratar sempre, né, que é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Eu sempre leio, né, normalmente, quando se começa com apologética, costumam ler em 1 Pedro 3,15. Tá? Eu ainda vou chegar naquela passagem. Né? Mostrar primeiramente um aspecto da apologética que é negligenciado, mas que certamente vocês conhecem, e depois, quando a gente for para 1 Pedro 3,15, dizer para vocês que aquele texto não trata de apologética. Né? Aí a coisa agora desanda, né? Ou que tipo de apologética aquele texto aponta. Né? Porque todo manual de apologética assim, eu não li todos, mas todo que eu li, que trata desse texto, só o coloca numa perspectiva que eu não julgo que seja adequada
nem contextualmente falando, exegeticamente falando, né? E nem pragmaticamente falando, porque a situação ali é bem diferente de um centro universitário, né? Pedro não está escrevendo pensando em centro universitário, ele está pensando no crente comum, tá? Especialmente à luz do contexto em que os crentes na dispersão estavam passando, tá bom? Mas como eu vou tratar de uma disciplina voltada para o intelecto, então essa passagem de Paulo aqui na sua segunda carta aos Coríntios pode nos ajudar. No verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Bom, apenas alguns pontos aqui para que você tenha ideia do que nós iremos abordar. Há uma antítese, né? Digamos assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Há uma antítese, né? Aquilo que é carnal e aquilo que é poderoso em Deus. Eu gosto de algumas palavras que Paulo utiliza aqui. A palavra milícia. Os estudantes de grego, né, podem depois consultar o texto. Eu não vou estar falando em grego, mas assim, estratégia, né, ou estratégia, né, da onde vem a palavra portuguesa estratégia. As armas da nossa milícia, né, a milícia aqui não é, portanto, a guerra, tá, mas a estratégia, né, para se alcançar um fim. O apóstolo Paulo, primeiramente, diz que as armas para esse fim não são carnais. Dizem os teólogos do Novo Testamento que quando Paulo utiliza a expressão carnal, ele está dizendo não é segundo a natureza caída, não tem nada a ver com o corpo humano, tá? Não tem nada a ver com a força humana, né? Mas tem a ver com aquilo que diz respeito à natureza caída. As armas da nossa estratégia não são, portanto, segundo a natureza caída, elas não são extraídas, diz o apóstolo Paulo, conforme a própria natureza caída. Em outras palavras, para aquilo que Paulo vai dizer que para o qual foi designado, né, essas armas, ela não pode ser tomada da própria natureza ou da própria estrutura caída. Afinal de contas, os pensamentos, como Paulo vai dizer no verso 5, dizer que há um pensamento que não é obediente a Cristo. Então, se é tomado da natureza caída, eu estou tomando do mesmo pensamento também desobediente. Não faz sentido. Tá? É aquela velha brincadeira que a gente diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu só argumento com você se você se deixar de lado tudo quanto você é e argumentar segundo os meus princípios. Já está perdendo desde o começo. Então Paulo está dizendo que essas armas não podem ser, né, as armas para levar o pensamento cativo a Cristo não podem ser, portanto, das mesmas armas que nós tomamos do mundo. Precisam ser outras armas. Então como é que nós fazemos o bom combate? Ora, segundo, aí ele vai dizer usando uma conjunção adversativa, mas sim poderosas em Deus. Então sim, há uma coisa que se contrapõe a uma natureza caída. Ora, aquilo que é poderoso em Deus. A estratégia que nós usamos é, portanto, ela tem que ser espiritual. O espiritual aqui não é místico ou pietista. Eu não sei o que houve ali, mas não deveria ir, viu? Agora, deixa quieto. O que é que houve? Alguém apertou? Não, né? Tá bom, fica quieto. Alguém usou telecinese? Não, né? Também não. Então, não é aquele pietismo, tá? Ou o tipo de resposta que se dê assim: por que você crê em tal coisa? Eu creio porque eu creio. Né? Que é bastante comum, né? Olha, não sei, eu sei que eu creio. Né? A teologia de Ariano Suassuna, né? Não sei, só sei que é assim, né? Entendeu? Então, não é desse tipo. Ela é poderosa em Deus. Tá? Então, ela é segundo eu vou usar uma expressão bastante conhecida no meio, segundo as categorias de Deus. O que é que Deus nos ensina sobre Ele mesmo, sobre o mundo, sobre o homem? Há uma maneira bíblica de pensar, há uma categoria bíblica, há princípios bíblicos para se pensar. Esses princípios dizem respeito somente à vida eclesiástica, à vida religiosa, ou diz respeito naquela velha frase que a gente assumiu quando a gente faz a profissão de fé. O que é que você crê acerca da palavra de Deus? Que ela é o quê? Sua única regra de fé e prática. Eu tenho substituído, e eu acho que alguns colegas também já têm feito isso, é a única regra de conhecimento teológico, ou de conhecimento, de fé, de crença, de conhecimento e de conduta. Duas disciplinas que no campo, no campo secular se tem trabalhado bastante. É o campo da teoria do conhecimento e o campo da ética.
Então a Escritura deixa de ser, né, as armas que são poderosas em Deus, deixam de ser simplesmente voltadas para a vida religiosa, para ter uma abrangência bem maior sobre outras coisas, sobre o modo de conhecer, por exemplo, sobre a nossa conduta como um todo. Em outras palavras, será que nós conseguimos retirar da Escritura uma teoria do conhecimento, uma teoria da ética? Será que é possível extrair da Escritura? E aí a gente pode acrescentar, será que é possível extrair da Escritura uma teoria da realidade, tá? Sobre o que o mundo é? Tá? Então, se essas armas são poderosas em Deus, o que Paulo diz é que a própria revelação nos é suficiente para essa estratégia. A revelação nos é suficiente para isso. Curiosamente, o campo da apologética, não, de modo geral, não é um campo que considere a revelação especial de Deus, mas considera sempre a revelação natural. Então, não é incomum você encontrar pessoas argumentando assim, olha a natureza. Veja, se eu olho, eu vou usar um argumento usado lá no século... agora eu esqueci o período do William Paley. Século XVII para XVIII. Né? Do relojoeiro. Olha a natureza. Veja esse relógio. Não é interessante que se esse relógio foi construído por alguém, observe este mundo, tem que ser construído também, mais ou menos por esse tipo de coisa. Ou a gente diz assim, observe, esse mundo tem que ter tido um começo. Né? Todas as coisas que têm um começo, né? Todas as coisas que são causadas, tem que ter um causador. Sempre alguma coisa desse tipo. Ora, está se apelando para a revelação natural, né? Digamos assim, a revelação geral, para se chegar a Deus. Mas parece que Paulo não pensa desse modo aqui. Ele diz que há uma arma absolutamente poderosa, ou seja, a própria revelação especial, a revelação de Deus. E é claro que eu não quero negar a revelação geral, mas essa revelação não pode ser considerada fora daquilo que Deus diz sobre ela. Por exemplo, o que é a revelação, o que o mundo diz sobre Deus? Ora, vai perguntar a um budista para ver o que ele diz? Vai perguntar a um materialista para ver o que ele diz? Ele vai dizer, o mundo não diz nada sobre Deus. Tá? Então, e aí eu pergunto a um cristão, o que é que o mundo diz, né, sobre Deus? Aí o cristão vai dizer, o mundo diz que há um Criador, que é sábio, que é providente. Ora, por que um materialista, um budista, o outro tem uma resposta diferente e eu tenho essa outra resposta? Qual é a razão? Talvez você tenha um conhecimento que ele não tenha, ok? Então Paulo diz que essa arma não pode ser carnal, mas ela tem que ser espiritual. Espiritual, lembre-se aqui, tem a ver com aquilo que diz respeito à revelação de Deus. Aí Paulo diz assim, ela é poderosa em Deus, e ele faz duas coisas. Para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. Há uma preposição, para, e essa preposição governa aqui dois substantivos. Na verdade, um substantivo e um particípio. Né? Para a destruição. O objetivo, né, dessa revelação é duplo. O apóstolo Paulo diz que ela é para a destruição das fortalezas. De que Paulo está falando? Nós só vamos entender o que é que Paulo está colocando aqui como fortaleza, porque o versículo 5 nos explica. E é por isso que ele usa um particípio. Destruindo, e aí a minha tradução colocou conselhos, mas eu gosto mais da tradução que certamente alguns devem estar usando aí, revista e atualizada, ou talvez uma outra tradução, para destruição ou destruindo sofismas. Sofismas. Tá? O que é um sofisma? Alguma tradução traduziu assim, sofisma? Nenhuma. Como foi que traduziu aí, Agostinho? Anulando nós sofismas. A expressão anular é muito interessante. Né? Eu não sei se os tradutores, né, mais atualizados, né, conhecem bem o que significa anular no contexto de anular sofisma. Tá? Anular no conceito da teoria do conhecimento é alguma coisa que destrói uma crença. Tá certo? Então, por exemplo, você acredita que sei lá, né, que não aconteceu tal coisa no caminho para casa. Olha, tem um gato morto no meio da rua. Você diz, não acredito. Não, mas tem um gato morto no meio da rua. Então, você tem a crença de que não há o gato. E alguém tem a crença. Como é que eu faço para que você tenha a sua crença destruída? Eu apresento o gato morto. Tá certo? E olha, o gato, vamos lá comigo. Aí eu vou lá e levo para você, o gato está morto. Só que aqui é uma questão factual, né, visível. Mas quando é que se trata de crença? De sofisma. O que é um sofisma? Tem a ver com lógica, né? Não é isso? O que é um sofisma? Quem pode me dizer o que é um sofisma?
Ixi, pronto. Nunca ouviram? Nunca disseram assim, você está com sofisma, não? É uma coisa que parece verdadeira, mas que no final das contas não corresponde à realidade. É uma coisa que parece verdadeira. Tá? É verdadeiro que um mamífero tem pelo. É verdadeiro que uma baleia é mamífero. Logo, é verdadeiro que uma baleia tem pelo. Não, não é? Então, é um sofisma. Sofisma é aquilo que parece verdadeiro. Paulo diz que essa arma que Deus nos concedeu, ela é poderosa para anular sofisma, para fazer com que seja derrotada uma crença que pareça verdadeira, mas é falsa. Ok? Então, se há esse poder na revelação de Deus, é desse poder que nós nos apropriamos. E Paulo diz assim, que uma vez que esse sofisma é derrotado, mas ele derrota outra coisa, aí diz assim, e toda altivez que se levanta contra o sentimento de Deus. Ele disse isso? Como é esse mesmo que está na Bíblia de vocês? Não? Ah, contra o conhecimento de Deus. A gente acha que batalha espiritual tem a ver com, né, com amarrar demônio, com sei lá, né, sair chutando, né, derramando óleo em tudo quanto é canto. A maior batalha está aqui, é no campo do conhecimento. No Éden, quando a serpente, né, o inimigo de nossas almas, né, quando tentou os nossos pais, ele não ofereceu sentimentalismo. Assim, Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando nossa primeira mãe, né, viu o fruto, diz o texto bíblico em Gênesis 3, versículo 7, 6 e 7, diz assim que ela viu o fruto e disse que ele era bom para dar entendimento. Há uma batalha pelo nosso intelecto, pela maneira como nós conhecemos. E uma das coisas que é mais danosa para o ser humano é um conhecimento falso. Na verdade, não existe conhecimento falso. Tá? Mas ele pensar que está conhecendo quando ele não conhece nada. E o resultado é danoso. A Escritura trata da conversão usando uma palavra que diz respeito à nossa mentalidade. Tá? Embora seja completa, diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções, né, à nossa conduta, mas é também uma conversão de mentalidade. Afinal de contas, o termo conversão literalmente é uma mudança da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, especificamente no verso 17, ele diz, não andeis mais como andam também os demais gentios, na vaidade dos seus pensamentos, tá? Entenebrecido em seus entendimentos. Aí, quando o entendimento está entenebrecido, outras coisas começam a acontecer. Aí ele diz assim, pela vaidade dos seus sentimentos, pela lascívia que eles têm, aquilo que começa no campo do conhecimento termina aparecendo. Não pense que fica somente na teoria, não. Como se diz, né? Toda prática é a prática de alguma teoria. Então o apóstolo Paulo diz que essa arma que Deus tem nos dado, essa estratégia, é para também destruir toda a altivez, todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. O salmista, no Salmo 10, né, diz que, no versículo 3, se eu não me engano, diz assim, que o ímpio, na sua arrogância, no seu orgulho, não investiga. Não há Deus. É toda a sua conjectura, toda a sua ponderação. O que é que pensa o incrédulo? Não há Deus. Mas Gaspar, ele não fala sobre Deus? Sim. Mas ele está falando sobre um ídolo, não sobre o Deus revelado na Escritura. Esse daí ele não quer acreditar que ele existe. Tá? Há uma citação, eu teria que localizar aqui no texto. Eu não me lembro, eu acho que é um autor chamado Thomas Nagel. Né? Ele parafraseando, ele diz assim, a noção de que há esse Deus como contado na Escritura, ela é muito incômoda. Eu não quero que ele exista. Tá? Então, é isso que o incrédulo... Ele é bem honesto, é um incrédulo honesto. Então, a estratégia é para se tratar de conhecimento. Eu fico a pensar que a nossa evangelização ela não corresponde a isso. Ela corresponde àquele evangelismo laranja. Né? Não sei se você já viu. O evangelismo laranja é o evangelismo do sentimento. Né? Olha, você precisa ser cristão. É uma maravilha. Olha, é tão bom. Mas como é que é ser cristão? Olha, eu não posso explicar. É como se eu te descascasse uma laranja, chupasse a laranja e perguntasse a você que sabor tem. Você precisa experimentar a laranja. Misericórdia, isso não é
evangelização bíblica. Tá? A evangelização bíblica, como a gente vê, diz respeito a conhecimento. É no campo das ideias mesmo. Tá? O Mark Dever diz que a evangelização cotidiana, ela sempre oferece os benefícios do evangelho e nunca o evangelho. Né? Porque o evangelho precisa ser entendido, comunicado. Então, se diz respeito a levar, a destruir, anular sofisma, aí é o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, uma vez que isso seja alcançado, Paulo vai dizer que há uma outra contraposição. Veja, ó, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo, como é que diz o restante? Todo pensamento, todo entendimento cativo à obediência de Cristo, ou cativo a Cristo. Ora, se o pensamento é anulado, por outro lado, ele tem que ser chamado a submeter-se a Cristo. Ok? É isso que se faz numa tarefa apologética bíblica. Nós não apenas temos o alvo de anular sofisma e sair de lá cantando que, venci o argumento. Não, é também chamar o indivíduo, tá, a prostrar-se, né, cativo a Cristo. Um dos pontos que mais me preocupa na evangelização contemporânea ou na apologética contemporânea é que ela não resulta em chamar pessoas ao senhorio de Cristo. Não é assim. O senhorio de Cristo é apresentado parcialmente. Então, na apologética contemporânea, Cristo é apenas um adendo, né, e não de fato o Senhor. Então, deixa-me perguntar, quando aqui Paulo diz assim, e levando todo o entendimento, ou todo o pensamento cativo a Cristo, o que é que fica de fora? O que é que fica de fora? Alguém pode me responder? Se é levar todo o pensamento cativo a Cristo, o que é que fica de fora? Nada. Se é todo o pensamento, então, como é que você pensa, por exemplo, sobre o que o mundo é? Sobre o que o homem é? Sobre quem Deus é? Sobre como se conhece? Como se comporta? Se é todo o pensamento, o que é que fica de fora? Nada. Uma apologética eficaz, uma apologética bíblica, portanto, não pode, em hipótese nenhuma, menosprezar o senhorio de Cristo sobre tudo, inclusive na maneira de argumentar. Eu costumo ilustrar isso da seguinte maneira. Eu sempre, quando falo isso, aí talvez esclareça um pouco mais. Anselmo é um incrédulo. Não. Hipoteticamente, gente. Eu falei ilustrar. Anselmo é um incrédulo, um colega. Oi, vou pregar o evangelho para ele. Aí, eu chamando, anunciando o fato dele ter sido criado por Deus. E ele me faz uma pergunta, Gaspar, por que as coisas deram tão erradas? E aí, veja, de onde é que eu começo? Ora, eu vou começar da criação, né? Se eu tenho um pensamento cristão, bíblico, eu vou começar daqui. Eu não vou começar de outro ponto. Anselmo, na verdade, sabe como é que é, né? É porque os homens são tão egoístas. Certo, mas por que eles são egoístas? Porque eles sabem como é que é, né? Os homens acumulam para si, e aí ele vem com outras ideias, né? Na história, os homens, né, começaram a dominar uns sobre os outros. Né? De onde é que isso está vindo? Né? Não é a perspectiva bíblica. Mas aí eu começo explicando para ele a partir da Escritura. Olha, Anselmo, eu sei que você tem talvez outra ideia sobre esse problema do sofrimento, do mal, mas o que a Escritura conta... Mas, Gaspar, não queria saber o que a Escritura diz, então eu não tenho mais nada para te dizer. Porque se a teoria que a Escritura apresenta não me é suficiente para expor e para justificar essa pergunta sua, qual seria a outra? Qual outra teoria te convenceria? Usando a expressão de Abraão, né, no texto de Lucas 16, se ele não crê em Moisés, nos profetas, vai acreditar mais em quê? Tá ok? Não, Gaspar, olha, deixa de lado, não quero saber do que você vai me dizer de Bíblia, eu queria uma outra maneira de pensar. Mas eu não tenho outra. Se todo o meu pensamento é cativo a Cristo, então Cristo é Senhor também disso. Gaspar, você pode fazer então para mim explicar sobre, de uma perspectiva marxista, como é que funciona?
Anselmo, não faz sentido eu te explicar de uma perspectiva marxista para te convencer, porque ela é da mesma maneira que você pensa, incrédula. Ela é materialista, Anselmo. O materialismo não tem nenhuma justificativa para o problema do mal. Entendeu, Anselmo? Se é materialista, como é que vai falar sobre bem e mal, Anselmo? Não dá para falar. Não, Gaspar, então tá bom, eu acho que dá certo, não dá para falar sobre isso não. Mas você pode me explicar de uma perspectiva hinduísta? Anselmo, também não dá para falar sobre o problema do sofrimento num mundo cheio de deuses. Porque imagina, Anselmo, tem dois deuses, todos dois com o mesmo poder, um bom e um mau. Como é que a gente vai falar sobre bem ou mal? Não dá para falar também, Anselmo. Gaspar, então dá para falar da perspectiva do muçulmanismo? Ah, é mal do começo ao fim mesmo, então deixa de lado, não dá para a gente continuar. Porque ali é arbitrariedade. Alá não tem um padrão de justiça, ele faz o que ele bem quer, da maneira como ele quer, é arbitrário. Não dá para falar sobre isso. Então, Gaspar, vai falar como? Só tem uma maneira, Anselmo, é aquela história que, lá de Gênesis. Ah, mas eu não acredito nela. E por que você vai acreditar nas outras? Então, ao falar sobre o senhorio de Cristo, é chamá-lo, tá, a submeter-se a Cristo. Ah, mas ele não crê em Cristo. Aí sim. Eu sinto muito que alguns talvez se escandalizem. Mas, a menos que Cristo se revele a ele, a menos que Cristo lhe abra os olhos, não é isso que a gente costuma dizer? A menos que ele seja convencido pelo Espírito de Deus, quem pode convencê-lo com suas argumentações? Ninguém. Mas eu não deixei de lado a argumentação, ok? Então, esse ponto aqui do apóstolo Paulo é que as armas que Deus tem nos dado, essas armas não são suficientes para a evangelização e uma apologética evangelística, tá ok? Então, o meu trabalho hoje, depois eu vou chegar a Pedro, o meu trabalho então é fazer essa proposta, apresentar os conceitos elementares da apologética cristã e a sua relação com a e lugar na evangelização. Dito de outro modo, eu não ingressarei aqui em questões técnicas, metodológicas. Pode até que seja, assim, surja alguma coisa no meio do caminho e a gente venha a falar alguma coisa assim, mas não é esse o meu ponto, tá certo? Então, nesse instante, não quero ficar discutindo com vocês os argumentos sobre a existência de Deus, não é isso. Eu garanto a você que se você sair daqui, do portão afora, não aqui na estrada que talvez não encontre ninguém, mas lá no centro, e consultar as 10 primeiras pessoas que você encontrar, eu tenho certeza que dificilmente elas serão ateístas, dificilmente. Todas elas acreditarão em alguma divindade. Então, não vou ficar argumentando aqui provas da existência de Deus. Nem tampouco o problema do mal, nem tampouco a ressurreição de Cristo. Isso vocês precisarão desenvolver na pesquisa, no trabalho de vocês. Por outro lado, se você já tiver o ferramental para entender que a sua tarefa na evangelização exige de você um estudo apologético, eu já me darei por satisfeito, tá bom? Então, no nosso caso, a nossa proposta é apresentar esses conceitos elementares da apologética cristã, sua definição, o seu conteúdo, tá? E relacionar isso com a evangelização e relacionar também o seu lugar na evangelização, tá ok? Então, o nosso caso é esse. Primeiramente, eu quero dizer para vocês... Não foi não? É aqui, né? Por que não foi? Descarregou? Não, né? Ah, foi. É a mão do dono. Primeiramente, eu quero fazer uma defesa da apologética, ou uma apologética para a apologética. Normalmente, a apologética é restrita ao âmbito acadêmico, mas nós não vamos nem restringi-la a um campo, nem ao outro. Eu estou ciente que no ministério diário do pastor, a apologética vai além do ambiente acadêmico, tá certo? Eu tenho certeza disso. Aquela tarefa de aconselhamento, por exemplo, que nós pastores costumamos fazer, de certo modo exigirá apologética. Ela é uma tarefa apologética. Ela pode não ser a mesma daquele ponto ali de acadêmico, mas ela é uma tarefa apologética. Afinal de contas, lembrando aqui o texto como eu falei, na tarefa do aconselhamento, se um cristão, digamos, um cristão,
enganado pelo pecado, ele vai continuar num processo de auto-engano. Então é necessário que ele seja desmascarado em seu auto-engano. Ora, só posso fazer isso com as ferramentas, né, com a estratégia que Deus tem me dado. Então, no ministério diário, na pregação, por exemplo, aquilo que nós fazemos, né, na pregação é uma tarefa apologética. Afinal de contas, no momento em que eu digo Jesus Cristo é o Senhor e não há outro, eu estou dizendo que se no auditório, por exemplo, tiver alguém que acredite, sei lá, em um guru qualquer, religioso desse, eu estou dizendo para ele que aquele guru é falso e Cristo é verdadeiro. Se eu disser, olha, que sem Cristo os homens estão perdidos, eu estou dizendo que todos aqueles naquele auditório que acreditam em outro caminho de salvação estão errados. Tá? Mas eu não digo somente isso. Eu digo e começo a expor, a partir da Escritura, esses princípios. Quando eu afirmo de púlpito que é necessário haver arrependimento para que os homens sejam recebidos pelo Senhor, para serem reconciliados por Deus, o que eu estou afirmando ou contrariando é qualquer perspectiva de salvação pelas obras. Em outras palavras, na pregação, se eu estou pregando, por exemplo, acerca da doutrina da Trindade, eu estou negando categoricamente o islamismo. Tá certo? Se eu estou falando sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, a sua divindade e a sua encarnação, tá? Categoricamente eu estou negando os arianos, aqueles que negam que Cristo seja Deus, ou mesmo os espiritualistas que negam que ele era um homem. Tá? De qualquer maneira, na pregação, envolvemos assim a tarefa da apologética. Nos estudos dominicais, quando você, domingo que vem eu tenho uma aula para dar, e aí você pega a sua liçãozinha, e ela é sobre vida cristã. Talvez a coisa mais prática, né, que a gente costuma ouvir assim, não, a gente precisa de coisas práticas, não de coisas teóricas. Aí aquela revistinha de vida cristã, e lá vai falar sobre a lei do Senhor. E lá pelas tantas a sua revista diz que a lei do Senhor é o parâmetro da nossa conduta cristã. Ora, com isso, se a sua cabeça era relativista, dizer que cada um segue o caminho que quer, que cada um escolhe a maneira de viver como bem quer, já cai por terra. Né? Se você tem no seu auditório alguém que pensa desse modo, veja, aí você está lá com uma liçãozinha, diz assim, olha, os mandamentos do Senhor são para nós o nosso instrumental de conduta. A partir desses mandamentos nós elaboramos a nossa prática. Aí alguém diz assim, professor, eu acho que não, eu acho que cada um pode fazer o que bem quer. E aí o que é que você faz? Tá certo, fera, né? Continua aí, a gente continua. Não. Porque ele vai começar a expor contrário a esse princípio de ensino bíblico, e outros que estão presentes podem ser, então, impactados por ele. A sua tarefa será o quê? Defender a fé. Ok? Então, normalmente, nós não devemos restringir só um âmbito. Aqui, embora nós venhamos a falar de evangelização, mas a apologética está envolvida na vida do cristão em qualquer área. Na sala de aula, na pregação, no aconselhamento, na visitação. Na visitação você tem aconselhamento. Na preparação da sua lição de escola dominical. E isso no ambiente eclesiástico. Se a gente sair desse ambiente, então é que a apologética vai estar lá mesmo, ok? A versatilidade com que a apologética se apresenta é um aspecto desconsiderado na maioria das vezes, e por isso mesmo ela é vista sempre pelo aspecto crítico ou árido. Porque perdeu-se a noção da versatilidade da apologética, o quão versátil ela é. Tá? Se há uma disciplina que permeia, né, as outras da teologia, é a apologética. Tá? Lá está o teólogo sistemático, né, tomando do teólogo bíblico aquilo que o teólogo bíblico extraiu do texto bíblico. Lá está o teólogo sistemático organizando, sistematizando isso que o teólogo bíblico fez. Cada um nessa disciplina deve defender o seu próprio espaço. Tá certo? E o que é que faz o apologista? O apologista para usar uma ilustração feita por que eu vou ler mais adiante, né, do Cornelius Van Til, o apologista é o mensageiro disso. Diz assim, olha, você está apto para defender a fé nesse campo que você está envolvido. Você é o que? Um exegeta? Então é nessa área que você vai defender. Afinal de contas, no momento em que você está fazendo uma exegese de um texto, por exemplo, demonstrando unidade de um livro bíblico, você está se contrapondo à autocrítica.
É isso que você está fazendo. No momento em que você está fazendo teologia sistemática, digamos, acerca da personalidade, né, da pessoalidade do Espírito Santo, você está se contrapondo a qualquer outro que negue que o Espírito Santo é uma pessoa. Quando você está fazendo, né, sua teologia sistemática acerca da escatologia e falando sobre a vinda física e literal de Cristo, aí não importa as divisões da escatologia, mas digamos aquele comum que todos nós aceitamos, que Cristo voltará uma segunda vez, visível fisicamente. Ora, você estará se contrapondo a qualquer um que negue isso, ok? Um historiador da igreja e um pregador, o apologista seria uma espécie de mensageiro disso tudo. Ele tem já essas mensagens trazidas por todos e agora ele, né, junta tudo isso e diz assim, é isso que vai ser defendido, que eu vou levar adiante, tá ok? Então, a apologética não pode ser menosprezada em sua versatilidade. Gaspar, eu preciso ser especialista em apologética, mas rapaz, olha Gaspar, mas eu gosto tanto de teologia pastoral. Não, você não precisa ser um especialista em apologética, né, deixar a sua teologia pastoral para ser um apologista. Mas certamente você vai necessitar da apologética na tarefa, na área que você está envolvido, ok? Gaspar, será que eu preciso deixar... eu gosto tanto de estudar grego e hebraico, será que eu tenho que deixar isso somente por causa da apologética? Não. Você vai se especializar nessa área que você é chamado, que você foi vocacionado, vai se dedicar ao estudo das línguas bíblicas e pode ter certeza que a partir disso é que você vai desenvolver a defesa da fé, ok? Então, o apologista vai te auxiliar, o teólogo sistemático vai te auxiliar, o teólogo pastoral vai te auxiliar. Eu me lembro de uma proposta aqui no seminário bíblico, acho que Agostinho lembra bem, de que a apologética é aquela disciplina que integra, né, que faz a integralização das outras disciplinas. A apologética, então, ela tem esse poder versátil, ela permeia todas as outras, e todas as outras também permeiam a apologética. Afinal de contas, eu não posso fazer apologética sem um trabalho de um sistemático, sem um trabalho de um exegeta, sem um trabalho de um teólogo pastoral, sem um trabalho de um historiador da igreja. Eu não consigo. Eles não estão me fornecendo o ferramental para isso? Sim. E, ao mesmo tempo, eu estou fornecendo para eles também, como apologista, o ferramental para que eles saibam defender em seu próprio campo, ok? Então, não negarmos a versatilidade. Se diz respeito a essas áreas, ela também diz respeito, portanto, à evangelização. Tá? Então, para um cristão, a apologética auxiliará em atividades que vão do evangelismo aos estudos acadêmicos. Especialmente ao lidar com céticos e críticos da fé. Então, esse é o caminho. Se ela tem versatilidade, se ela é versátil, ela não pode ser restrita a um campo. Tiramos aqui qualquer ideia de, rapaz, eu tenho que estudar, para eu ser um apologista, eu tenho que estudar tal disciplina. Não. Você vai estudar aquela disciplina porque você é vocacionado para aquela disciplina. E é nela que você vai defender. Mas quem vai me ajudar? Quem poderá me ajudar? Então, o apologista e os outros de outras áreas vão te socorrer também nisso, ok? Então, para um cristão, a apologética o auxilia nas atividades que vão do evangelismo, aquele do evangelismo pessoal, do dia a dia, tá certo? Até mesmo aos estudos acadêmicos. Para o não cristão, a apologética servirá de resposta aos seus questionamentos, mas também servirá de desafio à incredulidade do não crente. Veja, a apologética é tão versátil que ela atende aos crentes, mas também atende aos não crentes. Aqui é onde reside o problema. A gente sempre pensa em apologética voltada para quem? Para os incrédulos. É sempre assim. Uma das coisas que eu gostaria de recomendar, né? Eu acho que é válido. Há um artigo que eu publiquei chamado Acautelai-vos da Apologética. Que ela é perigosa. Porque uma vez que eu vejo a apologética como a disciplina da resposta, então eu vou começar a pensar o seguinte, né? Não há mais nenhum momento para o diálogo, só há momento para a contenda. O apologista é visto desse modo, alguém contencioso. E ele corre o risco de ser contencioso mesmo. Tá certo? Mas quando eu percebo que a apologética tem uma versatilidade para os crentes, né, não somente para os incrédulos, então eu vou perceber que, mais do que respostas, né, prontas, como a gente vai ver, a apologética é um instrumento para
para o próprio crente, para suas dúvidas, para o seu fortalecimento, né, para o seu cuidado. Então, um apologista não é alguém contencioso. Tá? Um apologista tem que ter, entre outras coisas, um coração pastoral. Um coração pastoral. Aqui o coração pastoral não é ordenação pastoral, é diferente, tá? Ele tem que ter o coração cristão para amar o outro, né? Para entender que o outro tem, né, os crentes, né, lutas reais, angústias reais, dúvidas reais. Né? Eu sempre fico preocupado quando eu vejo crentes que nunca têm dúvida. Eu sempre me preocupo. Tá? Porque num mundo caído como o nosso, né, nós teremos dúvidas. E podem ter certeza de uma coisa: quem vai me auxiliar no momento da dúvida? Digo a vocês, não é a apologética. Tá? Porque o problema é que nós vamos começar a fazer da apologética uma tábua de salvação. E aí nós estamos fazendo um ídolo para nós. Ok? O Senhor, nosso Deus, nem sempre está para nos dar a resposta que nós queremos. Ele apenas pede que nós confiemos. Então, a apologética vai ter esse papel quando eu a colocar também no lugar devido. Ela não é uma disciplina dos incrédulos, ela é uma disciplina minha, como crente. Tá? Bom, vamos definir apologética. Não passou outro slide. Né? Agora, apologética é a vindicação, a defesa, da filosofia de vida cristã, em contraste com várias formas de filosofia de vida não cristãs. Eu gosto dessa definição. O termo vindicar, né, é um termo mais sofisticado para a defesa, mas a definição do Cornelius Van Til é de que ela é uma defesa da filosofia de vida cristã. Filosofia talvez seja um termo mal compreendido aqui. Alguns, né, não conhecendo a literatura, podem de fato confundirem-se quanto a isso. Mas filosofia, nesse sentido, tem a ver com aquilo que nos concede conhecimento sobre a realidade, sobre o próprio conhecimento e sobre a ética. Tá? Eu não vou esmiuçar isso, né? O seminário deve ter disciplina na área de cosmovisão, então os irmãos estudam isso, ou leem isso com mais detalhe. Mas a filosofia de vida cristã é aquilo que diz respeito ao modo como nós conhecemos, o modo como a realidade se apresenta para nós e o modo como nós nos conduzimos. Tá? Em contraste com várias formas de filosofia de vida não cristã. Por quê? Porque os não cristãos também têm as mesmas perguntas que nós fazemos, né? Embora eles forneçam respostas diferentes. Então, por exemplo, se você chegar e perguntar a um não cristão o que é a morte, ele tem um parecer sobre a morte. Se você chegar a um não cristão e perguntar sobre o que é o mundo, ele tem um parecer sobre o mundo. Se você perguntar sobre o que é o homem, ele tem um parecer sobre o homem. Se você perguntar para ele como é que a gente aprende, como é que a gente conhece as coisas, ele tem alguma ideia sobre isso. Se você perguntar para ele como é que nós devemos nos portar, né, ele tem também uma teoria ética. Mas se você perguntar assim, para onde é que você acha que vai tudo isso na história? Ele vai dizer também. Então, é um contraste, tá, entre o pensamento cristão e o pensamento não cristão. Tá? Mas Gaspar, você disse que isso tinha a ver também com os crentes. Sim. Nós, cristãos, especialmente quando somos enredados pelo pecado, que ele obscurece nossa maneira de entender as coisas, então nós precisamos também fazer esse contraste conosco, ok? Eu não duvido muito que alguns de vocês aqui, como cristãos, pensam, por exemplo, sobre a ética numa perspectiva eclesiasticamente ok, bíblica, mas fora do âmbito eclesiástico, poderia pensar, por exemplo, como um relativista ou como um situacionista. Eu não duvido que alguns de vocês, cristãos, em termos eclesiásticos, acreditem bem na história da criação como relatada na Escritura, mas que lá fora vocês pensem materialisticamente sobre o próprio mundo. Eu não duvido que vocês, como cristãos, olhem para a Escritura e vejam eclesiasticamente que vocês são criados à imagem de Deus. Mas quando sai do âmbito eclesiástico, aquilo que vocês pensam do homem corresponde muito mais a um pensamento incrédulo do que o pensamento bíblico. Talvez alguns de vocês já sejam seduzidos, por exemplo, pela ideologia de gênero.
Talvez alguns de vocês pensem economicamente como um materialista dialético. Talvez alguns de vocês pensem sobre a própria história, tá? Com um pensamento incrédulo sobre o desenvolvimento da história, o papel da história, para onde ela está caminhando, né? Politicamente, de modo equivocado. Então, como cristão, pensa de um modo, né? No âmbito da igreja, mas fora da igreja, pensa de outro modo. A apologética faz essa defesa da filosofia de vida cristã. Se é uma filosofia de vida, então ela não diz respeito somente à vida eclesiástica. Ok? Se é uma filosofia de vida cristã, ela não diz respeito só ao meu âmbito da igreja. Ela diz respeito também ao meu âmbito acadêmico, estudo, né, de vizinho, de lazer, tá? De cidadania, de profissão, diz respeito a tudo. Tá certo? Então, mesmo como cristãos, a apologética também vai ter que, em alguma ocasião, né, se nós estamos pensando de maneira com uma filosofia de vida não cristã, então em alguma ocasião a apologética vai ser necessária para nos corrigir. A apologética cristã, que nada tem a ver com a apologia no sentido de pedir desculpa, eu sempre, quando eu vejo essa citação, eu me lembro do Dr. Davi Gomes, diz: a apologética não é uma defesa do cristianismo do tipo namorada feia. E eu vou contar para vocês o que ele quer dizer por isso, né? Apologética não é um pedido de desculpa. Assim, bom, olha, eu sou cristão, sabe? Eu poderia ser outra coisa, mas eu sou cristão. Não, apologética não é assim, é feita namorada feia. Olha, minha filha, todo mundo diz que você é feia, mas eu amo você, entendeu? Então, quando alguém diz assim, é sua namorada, mas eu amo a si mesmo, tá? Então, não tinha outra, só sobrou essa mesmo, né? Então, a apologética não é isso. A apologética não é um pedido de desculpa. Eu não estou pedindo desculpa a ninguém porque eu sou cristão. Pelo contrário, né? Ela busca servir a Deus e a igreja, ajuda os crentes a levar a cabo a ordem de 1 Pedro, e por isso mesmo, ela é uma disciplina em que os cristãos oferecem uma razão da sua esperança. Então, não estou pedindo desculpa a ninguém porque eu sou crente. Olha, sabe, hoje como cristão, nós somos acuados, né? Nós ficamos acuados, né? Então a gente tem medo. Na tarefa da apologética, nós não pedimos desculpa por sermos cristãos. Pelo contrário, nós desafiamos o incrédulo a saber por que ele não recebe o cristianismo. Aí vocês vão perceber que o problema não é o cristianismo, o problema é o incrédulo. Ok? Então, é o incrédulo que deve desculpa. Ele deve desculpa porque ele pegou emprestado do cristianismo a sua ética, por exemplo. Afinal de contas, não é? Josimar é da área de história, o Ocidente foi formado em cima das ideias, né, judaico-cristãs, não é isso? Então, se o Ocidente está negando o cristianismo, rejeita o cristianismo, é ele que tem que pedir desculpa, não somos nós. Então, nós não pedimos desculpa. Tá? Pelo contrário, nós oferecemos razões por que nós somos cristãos. Tá? Olha, você poderia ser outra coisa? Teologicamente falando, porque Deus é o meu Criador e me colocou nesse país, entre meus pais, eu poderia ser outra coisa se Ele tivesse me criado em outro lugar, mas Ele me criou aqui, nesse ambiente. Então eu não seria outra coisa. Eu sou aquilo que Ele designou para que eu fosse. Mas se você não acredita nisso, então você vai dizer assim, eu seria qualquer outra coisa. Nós não pedimos desculpas, nós oferecemos razão da nossa esperança. Aqui a passagem de 1 Pedro 3, 15 e 16, você deve conhecer. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para o quê? Responder a qualquer um que peça a razão da esperança que há em vós. Não é isso? Não, está faltando uma parte no texto. Faltando uma parte no texto. Com mansidão e temor. Abram lá, por favor, e vamos ver essa passagem. Eu falei para vocês que ia chegar nela. E vou mostrar então o que é que a apologética tem a ver com esse texto. Eu não peço desculpa por ser cristão. Você não deve fazer o mesmo. Tá certo? Olha, eu sinto muito porque eu sou cristão. Desculpa se você ficou ofendido. Não. É você quem está ofendendo em não ser cristão. O texto diz: sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aí, verso 16: tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. É eles que devem desculpa, não somos nós. Ok?
Então, apologética não é oferecer desculpa, não é apresentar o coitadismo. Tá? Não somos nós que devemos ficar acuados. Não somos nós. Afinal de contas, o texto começa com uma expressão: antes, santificai a Cristo como o quê? Como Senhor. Em vossos corações, aqui em toda a minha natureza, em todo o meu ser. Então, se Cristo é meu Senhor, por que eu vou ter vergonha disso? Eu não escondo quem eu sou. A apologética que esconde Cristo desde o começo não está considerando Cristo como Senhor desde o começo. Tá certo? Então, nós não temos que esconder quem nós somos. Essa passagem ela é voltada para um tipo de apologética que a gente não vê muito tempo, ou não se vê com muita frequência. A igreja, né, os crentes na dispersão, estão sendo perseguidos, estão sendo caluniados, estão sendo acusados. E o apóstolo Pedro diz como é que os crentes devem se portar perante isto. Quando Justino Marte escreveu as suas 2 apologias, isso aproximadamente no 2º século depois de Cristo, escreveu para um imperador para justificar por que os cristãos estavam sendo acusados. Né? Os cristãos eram acusados de ateísmo, porque negava César, tá? E os outros deuses, mas eles não eram ateus. Os cristãos negavam que eram incestuosos, porque essa era a acusação, afinal de contas os irmãos se casavam, tá? E eles negavam também que eram canibais, né? Porque comiam o corpo e o sangue de Cristo. Então Justino Marte está mostrando porque, né, faz exatamente isso. Os cristãos eram acusados, mas aí ficavam confundidos os incrédulos porque viam um bom porte dos cristãos. Como é que pode? A gente está dizendo que esse povo né, veja na passagem, no capítulo 2. Depois, no versículo 11, diz: amados, peço-vos como a peregrinos forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós se observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao superior, como superior, quer aos governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos. Como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. E aí ele diz: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamado, pois Cristo também padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Verso 8 do capítulo 3. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. E aí eles fazem uma citação veterotestamentária, no verso 13, e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo em vossos corações. Então a pergunta que vão fazer: por que vocês são acusados? Por que vocês são blasfemados? Por que vocês são perseguidos? O que motiva vocês continuarem a ser o que são? Que esperança é essa que vocês têm? Aqui é uma apologética testemunhal, vamos dizer assim. Tá ok? Então observe que nós não devemos desculpas aos incrédulos. Eles que precisam pedir desculpa aos cristãos. Mas eles só podem pedir desculpa aos cristãos se a nossa apologética for desse tipo aqui. É uma defesa da fé cristã, mas é uma defesa da nossa esperança. Por isso que anteriormente nós colocamos que ela é uma disciplina que ensina aos cristãos a dar uma razão para a esperança, e ela nos ajuda a levar a cabo essa ordem, ok? Então nós não podemos, portanto, pensar nessa tarefa, nesse texto, né, nessa tarefa apologética, sem a consciência de que nós não devemos nada aos incrédulos. Ou melhor, com a consciência de que nós não devemos nada aos incrédulos. É o contrário. São eles que nos devem. Tá certo?
Não é que amanhã você vai sair reivindicando seus direitos aos incrédulos, mas você vai começar a desafiá-los. Tá? Você vai começar a desafiar por que eles são incrédulos, por que eles não se submetem a Cristo. Né? Olha, você é cristão por quê? Aí você vai dar a razão. Eu sou cristão porque o cristianismo faz sentido ao mundo, o cristianismo me diz quem eu sou, o cristianismo me ensina valores que são permanentes e suficientes, porque a Escritura é verdadeira. E aí, se ele perguntar outras razões, você vai oferecer. Mas aí você pode parar um pouco e dizer assim, mas peraí, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Por que você, tendo tudo isso, não é cristão? Porque se o cristianismo é isso que ele afirma, você não é cristão. Ok? Então você vai ter que perguntar a ele. Aí ele vai dizer, eu não sou cristão porque o cristianismo é incoerente. Aí é você quem vai ter que corrigir isso. Rapaz, como é que você vai falar de incoerência no cristianismo se você de fato não está envolvido com ele? Se você nem o conhece, que história é essa? Né? Você está agindo exatamente como aqueles que Pedro disse. Né? Você está falando mal daqueles que fazem o bem? Né? Então, mais uma vez, confirma-se. Glória a Deus, né? Eu sou cristão. Tá? Então, é desafiar. Nós não mais ficamos acuados. Eu não tenho favorecido uma apologética em que a gente fica na parede. Tá? A apologética que eu tenho proposto, juntamente com outros já há muito tempo, é uma apologética que desafia o incrédulo. Por isso que a outra definição me diz bastante. A apologética cristã é a aplicação da verdade ao incrédulo. Ora, você toma por base isso que nós estamos apresentando pela Escritura, o que você vai aplicar ao incrédulo? Eu fico pensando assim, alguém faz pensar que a apologética é tão difícil, que se ele encontrar um biólogo, ele tem que estudar biologia para poder, né? Desafiar o biólogo. Se ele encontrar um matemático, ele vai ter que aprender matemática para desafiar o matemático. Se ele encontrar um físico, ele vai ter que aprender física para desafiar. Não. Eu tenho que aprender o quê? Conhecer a verdade. Conhecer a Escritura. Né? Porque os homens são os mesmos. Eles podem ter diversas formações, mas eles são os mesmos. E o que é que a Escritura diz sobre os homens? Pense um pouco aqui. O que é que a Escritura diz, por exemplo, da relação entre o homem e Deus? Entre o incrédulo e Deus. Vou restringir aqui a... O que é que a Escritura diz? Pensem aqui. Me ajudem. Vocês não falam nada, né? Não, é porque você que veio aqui para falar e a gente ouvir, não é? O que é que a Escritura diz a relação entre Deus e o incrédulo? Que o quê? Que não há uma relação entre eles. Eles são o quê? Inimigos. Essa é a relação. Né? Em outras palavras, né, saindo da minha teologia pactual, ele é um violador do pacto. Ora, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Ele pode ser o matemático, o biólogo, o ateu, ele pode ser, né, o capeta em forma de guri. Mas ainda assim, ele é um violador do pacto. E como é que Deus trata com o violador do pacto? Chamando-lhe ao arrependimento. Não é de outro modo. Quando Paulo esteve no Areópago, eu vou mais lá no finalzinho falar sobre Paulo. Paulo estava entre os estoicos e os epicureus. Paulo não entrou com eles numa contraposição da filosofia estoica e epicurista. Paulo apresentou para eles a história da redenção, da criação, da queda, da consumação, da redenção e consumação. Paulo não fez outra coisa. Paulo disse, rapaz, eu estou aqui perante os discípulos de Epicuro. Bom, deixa eu me sentar aqui. Olha, vem cá. Não, é óbvio que Paulo conhecia a filosofia dos estoicos e epicureus, porque ele fez uma contraposição, tá, entre a perspectiva bíblica de criação com os gregos que não acreditavam em criação. Tá certo? Mas o que é que Paulo precisou conhecer mesmo? Treinado aos pés de Gamaliel, ele conhecia muita teologia. Você é capaz de fazer, e aí, Anselmo, pode se pedir como um exercício, pegar o discurso de Paulo no Areópago e encontrar as passagens bíblicas, né, referenciar as passagens bíblicas naquele discurso? Seria um exercício muito interessante. Lembra aquele discurso de Paulo? Ele chega no Areópago, em Atos 17. Tá? Você pode começar especificamente a partir do verso 17, deixa eu ver, verso 24, e estendendo esse verso até o versículo 31. Isso é aula para eles? É aula isso aqui também? É? Então eu posso pedir como professor?
Posso, né? Então pronto. Amanhã vocês me trazem. Deve, né? Ótimo. Eu gosto de me sentir em casa. É bom estar de volta, né? Então, vocês devem fazer o seguinte. Do verso 24 até o verso 31, é encontrar as referências bíblicas que Paulo está apresentando aqui. Tá certo? É claro que você vai encontrar uma referência filosófica, mas não é isso que eu estou pedindo. Paulo faz apenas um adendo, né, a favor do seu caso. Mas encontre as referências bíblicas para essas passagens, para esse discurso de Paulo. Segundo Donald Carson, aqui é apenas um resumo que Lucas fez do sermão de Paulo. São os pontos do sermão, né? Primeiro ponto, Deus fez o mundo, portanto é Senhor de tudo que nele há. Segundo ponto, ele não é servido, por ele ter criado o mundo, ele é distinto do mundo. Ele transcende o mundo. Ele não é servido, portanto, pelo mundo, ele não é dependente do mundo. Mas, terceiro ponto, é o mundo que depende dele, pois ele dá vida a todos. Quarto ponto, ele fez um homem. E aí, assim, gostaria que você anotasse as referências bíblicas nessas passagens. E uma vez que tenha anotado essas referências, deixa eu só desligar aqui, porque ele está me avisando que o tempo esgotou. Uma vez que tenha anotado essas referências, aí você vai entender o que é isso aqui. Apologética cristã é a aplicação da verdade ao incrédulo. Você percebe que Paulo não está negociando aqui. Quando eu tratar com vocês sobre o mito da neutralidade, a gente vai dar uma olhadinha melhor nisso aqui. Mas observe, eu peço a você uma única passagem da Escritura, em que um escritor bíblico, um profeta, ou um personagem qualquer, bíblico, né, da antiga ou da nova aliança, tenha deixado de lado o conhecimento da revelação bíblica para dialogar com algum incrédulo. Uma passagem só. Em nenhuma. Ele fez isso. Nenhuma. Eles começam com aquilo que eles creem ser verdadeiro. Eles começam, e de fato, nós poderíamos expressar aqui, né, por que é verdadeiro. A gente vai ver mais adiante algumas coisas, mas Paulo acredita que é verdadeiro. Ele não argumenta. Olha, Deus fez o mundo e eu vou dar 5 provas de que ele fez o mundo. Não. Gênesis já me diz que ele fez o mundo. Tá certo? Então Paulo faz um contraste, aplicando a verdade aos estoicos e aos epicureus. Só para encerrar essa parte aqui, vocês percebem que o resultado final, verso 32 a 34. Qual foi o resultado? Um resultado de 3 pontos, né? Um sermão de 3 pontos. Né? Quando eu prego o evangelho, 3 coisas podem acontecer. Sermão de domingo. Né? Primeiro, alguns escarnecem. Segundo, outros desdenham. Terceiro, alguns creem. Já anotou, Carlos, para domingo? Né? Então observe o resultado. E Paulo saiu dali entristecido, cabisbaixo. Puxa vida, não surtiu efeito, eu não consegui convencer a todos. Não. Porque o apóstolo Paulo está ciente de que a sua tarefa como pregador, né, evangelista, em fazer apologética no Areópago, não era persuadir os homens por si mesmo, por sua argumentação, mas entregar de fato a mão daquele que convence os homens. Então não espere que a sua apologética, no final das contas, dê sempre o mesmo resultado. Alguns vão desdenhar de vocês, outros irão escarnecer mesmo, mas outros irão crer, ok? O tempinho? A gente volta aqui para o restante das definições e já ingressa em alguns outros pontos da